Olá pessoal, muito bem-vindos à terceira mensagem da série O Milagre da Multiplicação. O título da mensagem de hoje é Jesus jamais desiste de você. Sim, pode até soar meio clichê, mas é uma verdade extremamente poderosa. Jesus jamais desiste de você. Antes de continuarmos, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando o sininho ali das notificações para você ficar ligado a tudo que é postado aqui no nosso canal e, acima de tudo, de compartilhar. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, porque assim você não só é abençoado, mas também se torna uma bênção aí na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. O texto que nós estamos usando aqui na nossa série está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13. A Bíblia diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar de Jesus, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O milagre da multiplicação muito tem a nos ensinar sobre o propósito de Deus. Jesus ele pegou aquilo que era acessível a um grupo restrito, bem pequeno de pessoas, provavelmente talvez aos 12 discípulos somente, mais aquele garoto que forneceu os 5 pães e os 2 peixes. Mas Jesus ele pega o pão, ele parte o pão e torna aquilo que era recluso, era restrito a alguns, acessível a toda a multidão. Da mesma forma, o corpo de Jesus foi partido por mim e por você, porque ele amou o mundo de tal maneira, porque não desistiu de nós. Ele tornou aquilo que era restrito a um grupo seletíssimo de pessoas, acessível a toda a humanidade, a todos nós. O milagre da multiplicação ele é retratado por 6 vezes nos 4 evangelhos. 4 das 6 se trata da primeira multiplicação de pães e peixes, que é um dos únicos milagres que são relatados nos 4 evangelhos, sob 4 perspectivas diferentes. 2 dos 6 relatos da multiplicação se trata da segunda multiplicação de pães e peixes. Esse milagre só é retratado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Interessante que nesse segundo milagre da multiplicação, principalmente ali no relato de Marcos, Jesus ele dá algumas informações muito interessantes e muito importantes, que tem tudo a ver com o amor de Deus e com o tema da nossa mensagem de hoje, que ele jamais desiste de nós. A Bíblia fala que ali no segundo relato da multiplicação, no segundo milagre da multiplicação, Jesus ele fala com os discípulos que ele precisava alimentar a multidão, porque eles já estavam ali, já faziam 3 dias. E o alimento deles tinha se acabado. E se Jesus dispensasse eles pelos caminhos no qual eles vieram, eles desfaleceriam no meio do caminho. Mas o Evangelho de Marcos traz uma informação que Jesus disse. Ele diz assim: a gente não pode dispensar essa multidão porque alguns vieram de longe. Olha que interessante. Jesus sabia qual distância a multidão percorreu para vir até ele. Jesus sabia que alguns estavam perto, mas ele sabia que também outros estavam distantes. Jesus não foi insensível ao esforço que eles fizeram para chegar até ele. Jesus não é insensível à sua dor. Ele sabe o que você passou para chegar até aqui. Ele se importa com todos os degraus que você teve que subir, cada lágrima que você derramou para você semear. Deus jamais é insensível à sua dor, Deus jamais é insensível ao seu sacrifício, muito pelo contrário. A Bíblia fala que o Deus se fez carne, ele habitou entre nós. Aquele que não cometeu pecado, ele se tornou pecado para nos justificar.
Ele passou por todo tipo de tentação, provação, sofrimento, abandono, dificuldade. E a Bíblia fala que ele prevaleceu de tal maneira que ele consegue entender a dor que você passa. Se tem alguém no mundo que pode ser empático com teu sofrimento, é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Talvez ninguém no universo sabe o que você está passando, a não ser Jesus, a não ser o nosso Deus. A Bíblia fala que ele nos ama tanto que ele se importa com cada detalhe das nossas vidas. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando Deus ele vai repreender Caim pela aquela atitude trágica que ele cometeu contra o seu irmão, Deus chega até ele. Interessante, ali na fala de Deus nós aprendemos um pouco sobre esse Deus que não desiste de nós. Ele diz para Caim: por que o teu semblante está caído? Por que descaiu o teu semblante? Em outras palavras, Deus te ama tanto que ele se importa até com o teu semblante. Ele se importa com a tua dor, ele se importa com o teu sofrimento. Interessante que Jesus vira para os discípulos e diz que alguns daquela multidão tinham vindo de longe. E ainda assim ele recebeu todos sem reserva. Ainda assim ele curou enfermos, ainda assim ele libertou aquele que estava possesso, ainda assim ele multiplicou o alimento para alimentá-los. Distância, na palavra de Deus, nos fala um pouco sobre ações erradas, sobre o pecado. A Bíblia fala que as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. É o pecado que distancia o homem de Deus. Sim, algumas pessoas estavam distantes de Deus, distantes de Jesus. E ainda assim, Jesus os recebeu sem reservas. Ainda assim, Jesus os recebeu como eles estavam. Ainda assim, Jesus teve compaixão, Jesus os amou. Ainda assim, Jesus alimentou, multiplicou o alimento para alimentá-los. Ainda assim, Jesus morreu em nosso lugar. Sim, porque apesar da distância, a distância pode ter sido grande, mas não era maior do que o amor que Deus tinha pela multidão. Talvez você está distante de Deus por causa das suas más escolhas, mas deixa eu te lembrar disso: Jesus jamais desiste de você. Não tem distância que é maior do que o amor que Deus tem por você. A distância do pecado não é maior do amor que Deus tem por você. Por isso Jesus jamais desiste de você. Interessante, lá em João no capítulo 21, quando a Bíblia fala sobre a restauração de Pedro. Pedro tinha andado com Jesus 3 anos, mas na hora mais difícil, Pedro negou a Jesus. Por 3 vezes, de uma maneira muito feia, de uma maneira muito ruim. E a Bíblia fala que depois que ele negou a Jesus pela 3ª vez, o galo cantou como Jesus havia pronunciado a ele, e ele chorou amargamente, carregando aquela condenação, aquela culpa, aquela frustração por ter tentado e ainda assim ter fracassado. A Bíblia fala que depois da morte de Jesus, ele decide voltar para a sua velha vida, ele decide parar de tentar buscar a Cristo, e ele vai pescar, ele volta a ser pescador de peixe, não de homens, ele volta para a sua profissão antiga. E a Bíblia fala que na primeira noite que ele decidiu voltar para o seu passado, ele era tão influente que ele carregou alguns discípulos consigo, a Bíblia fala que ele não pegou nada. Interessante que foi há 3 anos atrás, depois de uma seca e escassez, que Jesus apareceu para ele. Da mesma forma, depois de ter errado, depois de ter fracassado, se sentindo frustrado e culpado, a Bíblia fala que depois de uma noite de seca, lá em João 21, Jesus estava lá de manhã. E ele estava ali na praia. Depois de ter errado, depois de ter traído, depois de ter tomado más decisões, ainda assim Jesus estava ali na praia. Em outras palavras, Pedro tinha errado, mas ainda assim Jesus não desistiu dele. Pedro tinha traído, Pedro tinha fracassado, ainda assim não era maior, os seus erros não eram maiores do que o amor que Cristo tinha por ele, e Jesus não desistiu dele, e pela manhã Jesus estava lá. Talvez você está numa noite aí que você se distanciou de Deus, talvez a sua noite já está durando já há alguns anos. Deixa eu te falar, pela manhã Jesus está lá. Jesus jamais desiste de você. O seu passado, os seus erros não são maiores do que o amor que Deus tem por você. Talvez seja isso que Davi ele tenta transmitir para nós quando ele escreve. Ele diz assim: para onde eu fugirei da tua presença? À noite, quando me deito, tu estás lá.
Pela manhã, quando eu acordo, não importa quão difícil, quão vergonhosa tenha sido a noite, tu também estás lá. Se o abismo encontra em minha cama, sei que ali também te encontras. Em outras palavras, Jesus jamais desiste de você. Deus te ama tanto que Ele jamais desiste de você. De forma alguma eu estou querendo justificar ou estou querendo incentivar ações erradas ou o pecado, pelo contrário, o pecado te faz mal. É igual uma doença, a Bíblia fala que o fruto dele, o salário do pecado é a morte. Você foi criado para ser santo, separado, a santidade te abençoa. Seja santo como Ele é santo. Mas se você errou, se você está distante do Senhor, deixa eu te lembrar disso. Deus te ama tanto, Jesus te ama tanto, que Ele jamais desiste de você. A Bíblia fala que Jesus sabia que alguns deles tinham vindo de longe. E ainda assim Jesus os recebeu, ainda assim Jesus te ama. Ele sabe a distância que você está. Ele sabe as ações que você tomou, Ele conhece mais de você do que você mesmo. Ele sabe todo o seu passado e ainda assim Ele te ama, porque o amor que Ele tem por você é perfeito, sem igual e é incondicional. Ele te ama e te recebe como você está, mas como Ele amou aquela multidão, aceitando como eles estavam, Ele os amou demais para permitir que eles saíssem da mesma forma. Ele te ama tanto que Ele te aceita como você está, mas Ele te ama demais para permitir que você permaneça do mesmo jeito. Ele quer te alimentar, Ele quer que você tenha um encontro com o Espírito Santo, para que você seja transformado de uma vez por todas, para que você não saia de uma experiência com Ele da mesma maneira que você chegou, para que a tua vida seja transformada de força em força, de fé em fé, de glória em glória, para que a tua vida seja transformada e transformada para melhor, porque Jesus jamais desiste de você. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativando as notificações, deixando seu comentário aqui embaixo, compartilhando sobre algo que Deus falou com você e de compartilhar para que mais e mais pessoas possam conhecer esse Deus que jamais desiste de nós, que possa conhecer Jesus que jamais desiste de nós, em nome do Senhor.